Carta aos Hebreus, capítulo 2. Enquanto você ainda procura, quero só corrigir, fazer uma retificação. Eu falei que o pastor Daniel Zemuner estará no dia 15, foi isso? Então, por favor, corrijam, tá? É no dia 14, na sexta-feira. Esse evento, o Encontro de Líderes, vai acontecer no dia 13 e 14. Então, o pastor Jefferson no dia 13 e o pastor Daniel no dia 14. Tá certo? Hebreus, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Este mês de fevereiro é um mês oportuno e nós teremos uma temática um pouco diferente, mas que vai chamar-nos a atenção. Nós corremos alguns perigos na nossa vida, alguns perigos na nossa família, na nossa caminhada na fé cristã, em todos os sentidos da nossa existência. Nós corremos perigos. E a Bíblia, ela é repleta de alertas, de atenções, de advertências contra diversos perigos, riscos que nós corremos. Então, nesse mês de fevereiro, e o pastor Ricardo estará conosco hoje à noite, nos trazendo a palavra sobre essa temática também, dando início. Nós falaremos um pouco mais a respeito desse tema. Cuidado, cuidado, você pode estar em perigo. Cuidado, você corre perigo. A Bíblia nos alerta a nós termos cuidado. E se você leu no boletim, ou apenas viu aí o título no seu boletim, eu fiz uma breve análise, uma simples olhada numa leitura geral. Eu consegui observar alguns perigos que o autor da carta aos Hebreus nos apresenta e nos faz um alerta. É lógico que toda a Bíblia, ela apresenta esses alertas, mas a carta de Hebreus, ela me sobressai em relação a esse tema. Então, se você tiver oportunidade na sua casa, com tranquilidade, com a Bíblia aberta, ler o boletim, acompanhar os versículos, cada texto, fazer as suas anotações, acredito que vai ser pertinente e enriquecedor para você. Mas eu quero frisar apenas nesse primeiro, no boletim também está essa referência que nós lemos no capítulo 2, que se trata diretamente do perigo da negligência. Mas esse perigo da negligência, antes de me dizer sobre o perigo em si, ele me mostra algo, que é o contrário, eu preciso valorizar o Evangelho. Porque há um perigo aqui, e a negligência, ela de certa forma é uma desvalorização. A negligência, ela é um descuido, é um desleixo. A própria negligência em si, ela é uma consequência de algo que está mais sério e que é fundamental em nossas vidas, que é o que o versículo 1 diz. Prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Se nós deixamos de prestar atenção, se nós deixamos de nos apegar ao ensinamento da palavra, à doutrina da palavra, ao Evangelho, nós então negligenciamos o Evangelho. E o Evangelho é a doutrina da nossa salvação,
que nos revela o amor do Pai e tem a sua centralidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, quando eu leio esse texto, eu penso, eu preciso, para não ser negligente, ou então contra a negligência, valorizar o Evangelho. Por isso eu quero dizer o seguinte como título: o valor do Evangelho. O Evangelho tem um valor. E não só tem um valor pelo que ele significa. Aqui nós estamos celebrando a mesa do Senhor, que representa, manifesta o Evangelho, em que Jesus foi entregue por Deus a nosso favor, para nos redimir do pecado, para nos dar vida eterna, para nos libertar da escravidão de nós mesmos. Mas o Evangelho ele tem seu valor, porque na história Deus foi manifestando algumas coisas. Eu quero conversar com vocês respondendo à pergunta: por que devemos valorizar o Evangelho? Por quê? Por que devemos valorizar o Evangelho, se ele tem valor? Esse texto nos apresenta três motivos pelo qual devemos valorizar o Evangelho. O primeiro motivo é por sua própria autoria, pela autoria do Evangelho, porque o texto diz o seguinte: como, no versículo 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor. E Senhor aqui é tão interessante que não significa literalmente Deus, mas sim o Kyrios, o Cristo glorificado. Porque o que o autor da carta aos Hebreus ele está trazendo à tona aqui é o seguinte, como ele já começa a falar no primeiro capítulo, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Essa carta, nós não sabemos o autor dela, de fato, há controvérsias entre comentaristas bíblicos, a história não define, a história da Bíblia, a história da igreja, não define quem é o autor, mas ela diz quem são os destinatários. O próprio nome já diz, Hebreus. Então o autor está escrevendo para cristãos, judeus convertidos, hebreus. Aqueles que, de certa forma, no primeiro século, enfrentavam perseguições, a dissensão, a dispersão da igreja por conta da perseguição de Nero e tantos outros males que acontecia. E essa carta ela vem para dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Messias e pronto, acabou. E essa carta vem confirmando, atestando cada promessa, cada anúncio do Antigo Testamento, principalmente com relação ao templo no Antigo Testamento, a cerimônia religiosa que acontecia, em que o sacerdote oferecia sacrifícios, as festas judaicas que já pré-anunciavam a vinda de Jesus como o Cordeiro de Deus, como a Páscoa, enfim. E aí esse autor ele começa no primeiro capítulo, dizendo o seguinte: olha, a maior revelação de Deus não foi a lei, porque a lei ela foi dada, ou ela foi manifestada de certa forma por anjos. E aí, para a gente entender um pouquinho, quando Deus se revela a Abraão, como que ele se revela para Abraão? Através de um anjo. Através até de um anjo, por que não dizer personificado em corpo humano, a ponto de sentar com ele, comer de seu alimento, mas representando e sendo mensageiro de Deus. Todas as vezes, ou então a maioria das vezes, e isso sobressai no entendimento do judeu, da revelação de Deus, ele se revela por anjos. E de certa forma, há um texto em Deuteronômio 33 que diz que a lei dada por anjos revelou a vontade de Deus e deve ser seguida. Então o autor aqui, ele vai fazendo a comparação. Por isso que se você voltar aí
a partir do versículo 5 até o versículo 14 do primeiro capítulo, ele vai dizer e fazer as comparações entre o que Deus revelou através dos anjos e o que Deus tem revelado através do seu Filho, que é a manifestação da sua plenitude e da sua glória. Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, isso mostra a superioridade de Jesus. Jesus é superior a tudo que já pôde ser revelado como palavra de Deus, como lei de Deus. E eu quero ler com você o primeiro versículo do capítulo 1, porque isso aqui é fantástico para nos trazer a consciência de quem Jesus é. O autor diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E o autor está dizendo o seguinte: olha, nós não nos firmamos, e a nossa salvação ela não está fundamentada na lei, mas está fundamentada na graça revelada em Jesus. Tão somente. Por que nós devemos valorizar o Evangelho, que é a nossa salvação? Porque o autor é o Filho de Deus, o soberano Senhor da história, da vida, da eternidade. Ele não é uma mera criatura, assim como são os anjos. Ele é o Filho de Deus. Filho de Deus. E eu gosto muito dessa expressão. Você que está com a Bíblia aberta, olha aí o versículo 9 do capítulo 2. Que o autor vai dizer o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória. Sabe por quê? Por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Coroado de honra e glória. Esse é o motivo de nós valorizarmos o Evangelho, porque Ele é o autor da nossa fé, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas há um segundo motivo pelo qual devemos valorizar a nossa fé, o Evangelho. É por sua autenticidade. Olha a expressão no versículo 4. Deus também deu testemunho. Que evangelho é esse? Que doutrina é essa? Que revelação é essa? Que tem como autor o Filho de Deus? É aquela que o próprio Deus autentica. Sabe, que dá o seu atestado. Quando você vai no cartório fazer uma autenticação, o que você espera ali? Que o cartório o quê? Ele coloque uma marca. E ele diga assim: olha, isso aqui é verdadeiro, eu dou fé, pode confiar. Não é isso? É isso que Deus fez com a obra, com o Evangelho, com a vida de Jesus. Porque João vai dizer, lá no capítulo 3, no seu Evangelho, versículo 16, que Deus o enviou. Foi Deus quem enviou Jesus. A obra é de Deus, mas Deus não só enviou, como Ele também atestou, confirmou, Ele autenticou a obra de Cristo por nós. Olha o que diz Atos 2, versículo 22. Atos capítulo 2, versículo 22. Aqui Pedro está realizando a sua primeira pregação, e por que não dizer a primeira pregação da igreja, após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Pedro está pregando em Pentecostes, e ele diz o seguinte: israelitas,
ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. 23. Vamos ler até o 24, por favor. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, este Jesus, que é o Evangelho, é a revelação exata, plena de Deus a nós. Ele foi atestado, confirmado, autenticado pelo próprio Pai. Por esse mesmo Deus que vocês dizem que adoram, que servem, mas estão focados, presos na lei, e portanto precisam abrir o seu coração, se arrepender e reconhecer: este Deus se revelou no Filho, no Cristo amado. Olha o que diz ainda o versículo 36 de Atos 2. Atos 2, 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe por que nós devemos valorizar o Evangelho que nos foi apresentado pela palavra de Deus e revelado por Deus? Porque Ele mesmo traz a sua autenticidade. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tem esse entendimento, esse reconhecimento, e nos diz: olha, nós devemos confiar no Evangelho, mas nós devemos também valorizar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para nos salvar. Mas há um terceiro motivo pelo qual devemos valorizar o Evangelho, que esse texto de Hebreus nos ensina. É a sua efetividade. Efetividade. Versículo 4 ainda vai dizer que Deus também deu testemunho dela, ou seja, dessa revelação, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Aqui está dizendo não somente em relação ao próprio Jesus, como nós lemos em Atos 2, que Deus confirmou a obra do Filho através dos sinais, maravilhas e milagres que Jesus realizou, mas também através do Espírito Santo, sabe onde? Na sua vida e na minha vida. Porque quando Jesus, um tempo antes de subir aos céus, ele falou aos seus discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Ajudador, o Paracletos, aquele que irá instruir vocês, orientar vocês ao caminho que vocês devem andar e a lembrar a tudo o que eu já falei. E ele fala ainda: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. É muito interessante isso, porque Jesus enfatiza a necessidade da obra do Espírito Santo, a continuidade daquilo que ele começou. E sabe como que se dá essa continuidade? Pela igreja. Pela presença do Espírito Santo na igreja. E Paulo vai falar isso em Efésios 4, gostaria que você também me acompanhasse nessa leitura, Efésios 4. Versículo 4 ao versículo 8. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que é isso? Evangelho.
Isso é o Evangelho. Paulo está sintetizando a nossa fé, o que nós cremos. Nós cremos num só corpo, num só Espírito, numa só esperança, num só Senhor, numa só fé, num só batismo, num só Deus, Pai de todos, e que está em todos, é sobre todos, é por meio de todos. Esse é o Evangelho. Mas sabe como que esse Evangelho se manifesta? Olha o que o texto vai dizer no versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O Senhor Jesus, quando enviou o Espírito Santo, e Atos 2 que nós lemos é uma afirmação disso. Ele derramou os seus dons, a sua plenitude, a sua igreja. E isso é uma constância. Nunca falta na igreja os dons. Sabe por quê? Porque é assim que o Evangelho se manifesta. Através da pregação, através do anúncio, a proclamação da palavra, dando, transformando, frutificando em cada coração e derramando dons que exaltam a Cristo e levam pessoas a cada vez mais a conhecerem a Ele. Por que que eu preciso? Por que eu devo? Por que que o Evangelho tem que ser valorizado? Porque a sua autoria, o seu autor é Senhor Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé, Ele é Filho de Deus. Por que que eu preciso valorizar o Evangelho? Porque Deus mesmo autenticou, confirmou essa obra, o Deus Criador. E por que que eu preciso valorizar, por último? Porque Deus quer derramar em nós os dons. Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa postura diante do Evangelho? De quem de fato confia, de quem de fato descansa no Evangelho, porque Ele é Jesus Cristo e foi enviado por Deus. Qual tem sido a nossa postura diante desta doutrina da salvação chamada Evangelho? Palavra de Deus, graça maravilhosa. Será que eu tenho, como cristão, como discípulo de Jesus, deixado esses dons fluir na minha vida? Para então dar continuidade. Porque aqui o autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, olha, a graça de Jesus, o Evangelho verdadeiro, autêntico, que vem de Deus e é confirmado por Ele, ele não para na letra, ele não para apenas num contrato, ele continua, permanece e se intensifica nos nossos corações, na nossa vida cotidiana, dia a dia, através dos dons. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, ele deve ser valorizado e não negligenciado. Nós corremos um perigo de não valorizar o Evangelho, mas nós somos sempre chamados com muita atenção e ao cuidado. Cuidado. Nós corremos o perigo, mas olha, ao passo em que há um perigo, há uma prevenção. Prevenção. E o autor de Hebreus vai dizer isso. É necessário que prestemos maior atenção. É necessário que nós voltemos o nosso olhar para Ele, cada vez mais, cada dia mais. E essa palavra, prestar atenção, olhar com mais atenção, ela tem a conotação de nos apegar, tanto que algumas traduções trazem essa expressão, nos apegar. E esse apegar é como que você grudar e não largar mais. Sabe quando você passa no meio de um mato? No matinho assim, basta estar assim, ó, mais ou menos dessa altura, e às vezes você chega em casa, você encontra carrapichos. Aquilo ali é uma bênção, né? Nós precisamos ser igual a esses carrapichos no Evangelho. Grudar de tal maneira
que só Deus mesmo pode nos tirar, mas Ele não vai fazer isso. Porque Ele espera de nós, Ele nos atrai. E é isso que Ele espera de nós, que nós grudemos, nos apeguemos, estejamos próximos, cada vez mais próximos, sempre olhando para o Senhor. Por isso que, volto a dizer, como Paulo frisou, nós precisamos valorizar o Evangelho de Deus, que é a nossa santa e poderosa doutrina, a nossa única e verdadeira salvação. Como o Paulo disse, não me envergonha do Evangelho. Não me envergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Vamos valorizar cada vez mais, meus irmãos. Quero convidar os irmãos da música. Nós precisamos valorizar o Evangelho, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ardentemente, constantemente. Quero convidar você a fechar os olhos e orar comigo. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque ela fala ao nosso coração e nos ensina, Pai, o que devemos fazer, como que cumprindo, Senhor Deus, a Tua vontade. Pai, nos ensina a valorizar aquilo que o Senhor nos deu de maior e melhor em nossas vidas, que é o Evangelho da graça, é o Evangelho da salvação, é uma palavra de salvação, Senhor, mas que é uma palavra que se revelou numa pessoa maravilhosa que foi Jesus, Seu Filho, e que foi coroado com glória, porque sofreu a nossa morte, padeceu as nossas dores, e morreu numa cruz por nós. E hoje nós temos a oportunidade, Senhor, de ouvirmos novamente o Evangelho. Ó Deus, e quem sabe mais uma vez nos convertermos a Ti. Quebranta nosso coração, Pai. Quebranta nossa alma, nosso espírito. Ajuda-nos a nos derramar diante de Ti. Como quem reconhece toda a nossa existência, todo o fundamento da nossa vida no Evangelho e nada mais. Nada mais. Em nome de Jesus. Amém?